pessoal, hoje é dia da gente conferir duas estreias recentes da Tailândia do gênero terror, aproveitando ainda aí o clima de Halloween. E tem aqui uma mistura de horror puro com elementos BL, com sobrevivência, que promete. Eu vim falar das séries Goddess Bless You from Death e Zomvivor. Já assisti ao primeiro episódio de cada uma e eu vou passar aqui todas as informações principais. A ficha do BL, do dorama, enfim, sinopse, e vou fazer aqui uma análise desse primeiro episódio, com alguns pontos que eu vi aqui interessantes de cada trama, tá? Então, gente, se você curte doramas tailandeses ou até mesmo BLs, vem comigo. Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl, e a gente já começa falando de Goddess Bless You from Death. Primeiro vou fazer aqui a ficha desse BL e falar também do elenco. Bom, Goddess Bless You from Death foi lançado no dia 31 de outubro, ou seja, bem no Halloween mesmo, tá? Lembrando que o Halloween esse ano foi numa sexta-feira, né? A gente já tem geralmente uma sexta-feira 13 aí, sempre no ano, às vezes mais de uma sexta-feira 13 durante o ano, né? Que também costuma ser uma data aí muito tensa com relação a terror. E, obviamente, esse ano foi super especial porque o próprio 31 de outubro foi numa sexta-feira também, né? Bom, esse BL aqui são dos gêneros mistério, horror, romance, fantasia e suspense. Tá disponível na iQIYI. Quem tá estrelando aqui esse BL é o super casal Pupavel, né? Que tem uma química incrível. Eles que protagonizaram Pit Baby, e também o casal secundário aqui, que é o Michael e Top Ten, também são do elenco de Pit Baby. Nós temos aqui também mais dois atores que fazem parte aqui do núcleo principal, o Lee, que também é do Pit Baby, e o Otto, que não tá no Pit Baby, mas ele vai fazer um personagem muito importante chamado King. Bom, agora vamos à sinopse. O inspetor Sin-ha é designado para investigar um caso de assassinato macabro, envolvendo corpos pendurados em uma árvore. No local do crime, ele encontra Tupi, um jovem aparentemente inocente, mas ele é a única testemunha, ou talvez um suspeito. Tupi revela que desde pequeno é capaz de ver fantasmas e entidades sobrenaturais. E ele percebe que os espíritos vingativos desaparecem sempre que Singha está por perto, o que leva Tupi a sugerir dividir a casa com Singha para ficarem juntos e poderem desvendar esse mistério. A produção tem um forte clima de horror, mistério e pitada ali de sobrenatural, mesclado com a tensão entre os personagens que evocam elementos de BL, apesar de ainda não tão explícita no primeiro episódio. Bom, gente, é isso, a gente já tá sabendo aqui em que terreno a gente tá pisando, então vamos adentrar um pouquinho mais aqui na trama e vamos então à análise desse primeiro episódio. Bom, primeiro eu vou falar da atmosfera de horror original. O primeiro episódio já entrega uma cena muito chocante, no qual mostra ali 7 corpos que estão pendurados, né, nessa árvore, nessa grande árvore, e eles têm os olhos e as bocas costurados com uma linha vermelha. E o local que parecia ser um shopping destruído e abandonado. E tudo isso tá criando ali imediatamente um clima bem pesado e arrepiante. Para quem gosta do horror tailandês, né, que é bem famoso ali, eles são bem famosos por fazerem histórias muito tensas de terror, né? Esse detalhe visual e misterioso já me pegou logo assim e me deixou extremamente animada com essa produção. Sem contar a própria fotografia do BL, né? Que é quase sem cor, bem acinzentada, né? Aqui não tem alívio cômico algum, tá? Todos os personagens estão sempre muito sérios, muito aterrorizados, muito compenetrados na investigação e tentando entender o que está realmente acontecendo, né? O próprio Singha, ele é totalmente cético com relação a essa coisa sobrenatural, fantasmas, ele não acredita em nada disso, né? Mas ele vai tentar de tudo para colocar razão
né, no que tá acontecendo, e o que tá acontecendo é algo totalmente impossível de acontecer, a não ser que, obviamente, tenha um toque sobrenatural, né? E essa convivência com o Tupi vai fazer com que ele, com certeza, mude de ideia nos próximos episódios. Vamos falar um pouco desse mistério, desse poder sobrenatural que o Tupi tem, né? O Tupi, ele é um personagem que vê fantasmas desde a infância, ou seja, já era pra ele estar acostumado com isso, mas acho que ele não consegue se acostumar nunca com isso, ele fica sempre muito aterrorizado, né? E o fato desses espíritos aparecerem na presença de Singha agrega uma camada de mistério muito interessante. Não é só simplesmente monstros pulando da escuridão, mas há uma dinâmica entre crença, entre espiritualidade, polícia, mistério investigativo, e isso me faz querer continuar para poder entender melhor como que esses elementos vão se entrelaçar. Sempre que ele vê os fantasmas, ele começa a recitar alguma espécie de mantras, alguns cânticos, ou seja, dá a entender que o Tupi é uma pessoa religiosa, ele se agarrou na religião para ver se ele conseguia se desvencilhar daquilo, mas parece que aquilo dali é uma certa maldição, enfim, ou então ele tá predestinado a algo que a gente ainda não sabe, enfim. Tem outro detalhe também muito interessante, é que o Tupi tem um olho mais claro que o outro. O que será que isso significa? Será que esse olho mais claro é o que dá a visão, essa visão além do alcance que ele tem de poder enxergar o que acontece num mundo diferente do nosso, no mundo espiritual, e por isso que ele consegue ver os fantasmas, por isso que ele tem esse olho mais claro? Enfim, gente, fiquei intrigada com essa questão aí do olho mais claro. E há também, obviamente, uma coisa muito tensa desde o primeiro segundo, que é a relação dos protagonistas e a tensão emocional que há entre eles dois. Logo de cara já se estabelece uma tensão entre Tupi, que é mais vulnerável, que é mais aterrorizado, que é mais assombrado, e o Singha, que é mais forte, mais protetor e totalmente cético com relação a essa coisa de fantasma, né? O fato do Tupi Popor morar com o Singha já insinua uma proximidade futura. Eles mesmo montando ali, ficando juntos na moto, e que o Singha pede pro Tupi segurar bem forte nele e tal, ou seja, já tá rolando ali uma certa aproximação. E isso para o público que curte BL, né, ou relações com uma tensão emocional muito forte, já cria ali um certo engajamento. Mesmo que o foco ainda seja muito forte ali de horror e de mistério, esse ingrediente a mais pode ampliar o apelo. Singha parece ter muita raiva ou repulsa em um primeiro momento ao tratá-lo como culpado, ou até mesmo como suspeito, mas logo vê que ele é apenas uma vítima ou testemunha dos assassinatos. Então ele começa a agir de uma forma mais protetora e fica curioso para saber mais sobre essas assombrações, como é que isso se dá, né? Por que que ele nasceu assim? Por quê? O que rolou ali, né, de diferente? E eu quero ver como é que tudo isso vai se desenrolar nos próximos episódios. Bom, vamos agora partir para Zomvivor. Zomvivor também é uma produção que estreou no dia 31 de outubro, ou seja, eles aproveitaram mesmo o Halloween para poder lançar essas duas produções, né? O Zomvivor, ele tá disponível na Netflix, é dos gêneros terror, sobrevivência e drama universitário. E quem tá aqui no elenco principal, como eu já falei, né, são diversos atores, né, que já são super famosos dentro do universo dos BLs, sendo que esse Lacorne aqui não tem nada de romance, ele é muito mais terror mesmo, tá? E quem tá presente nesse elenco é Zino New, Tutorin, Max Nat, Nat James. Nat James, inclusive, que era um chip antigo, hoje em dia nem existe mais, mas é porque essa produção tá sendo feita desde 2022 e eles demoraram muito pra lançar essa produção aqui, né? Então, na época que foi gravado, Nat James ainda era um chip vivo, né? Mas eles não estão mais trabalhando juntos, tá? E também tem outros atores que não estão com o seu par, né? Estão aqui sozinhos, tipo o Boss, o Jimmy e o Bon, né? Realmente um elenco enorme, né? Justamente para poder ali fazer aquela coisa de horda de zumbi, e eles em grupo vão pensando ali numa melhor forma de escapar, de sobreviver. Então, realmente é um grupo muito grande, é um elenco muito grande mesmo. Bom, vamos agora então à sinopse. Um vírus apocalíptico se espalha, transformando pessoas em zumbis. Em uma universidade, um grupo de estudantes tenta sobreviver ao surto, refugiando-se em diferentes prédios e lutando não só contra os mortos-vivos, mas também contra a desconfiança entre si. Afinal de contas, ninguém é confiável. Por quê? Porque entre você ser mordido, né, ser infectado e de fato virar zumbi, há um intervalo ali, né? Então eles ficam se perguntando, será que deu tempo dele ser infectado? Será que ele não tá infectado, que ele tá saudável? Posso confiar nele? Posso ficar confinado no mesmo lugar com aquela pessoa? Vou me infectar
também, fica aquele jogo ali de desconfiança mesmo, tá? E no primeiro episódio, por exemplo, o ambiente universitário é invadido já logo no início. Os universitários, eles já se separam em dois grupos, um que é com os alunos da parte de comunicação e outro que é feita pelos alunos de ciência. E eles estão sempre tentando escapar freneticamente. E entre essa maluquice toda, aquela ação toda, há alguns flashbacks que vão revelando pouco a pouco o passado de cada um. Bom, agora então vamos à análise. Aqui o negócio vai direto ao ponto, tá? O arranque do episódio já coloca o caos, já demonstrando que o epicentro do problema é realmente a universidade. Então eles estão ali numa zona de guerra mesmo. Ela tá completamente infestada por zumbis. Não há uma introdução longa, pelo contrário, o negócio já começa aqui com uma super urgência que já nos fisga logo de cara, né, pra quem gosta aí de terror, de tramas de sobrevivência. Então essa cena de fuga do grupo sempre correndo pelas salas, alguns universitários nesse meio do caminho vão sendo infectados, né? Os zumbis vão pegando eles. Então você sente aquela sensação de ameaça constante, né? E essa ameaça constante, do jeito como foi interpretado, como é que foi coreografada aquelas cenas, realmente tá funcionando muito bem. Eu acho que o cenário está bem realista, né? A maquiagem, a interpretação de quem tá se transformando em zumbi, realmente você fica ali muito ansioso para saber o que vai acontecer logo em seguida. Como eles estão divididos em dois grupos, você fica meio que apreensivo até que eles conseguem se comunicar entre si, mas do nada acaba a luz e acaba o fornecimento de água, né? E isso acaba dificultando bastante ali para fugir dos zumbis, né? Então, eles têm que acabar pensando muito bem no que eles vão fazer nos próximos passos, né? Porque sobreviver acaba se tornando cada vez mais desafiador e estratégico. Então, embora não seja um BL clássico, o uso de atores populares aqui, que é o Zio, o Nunil, o Tutor, o Max, Nath, enfim, todos eles, né? Quase todos eles aqui são de BLs mesmo, né? Então, usar esses atores populares acaba funcionando muito bem, porque pode fazer um grande chamariz para o público que acompanha os BLs, né? E essa galera pode acabar se interessando em vê-los em um cenário diferente, né? Ou seja, a dinâmica desses grupos e o uso de atores do universo BL, eu acho que funciona muito bem essa combinação. Além disso, a dinâmica de grupo, né, que traz sempre muita dúvida, se aquelas pessoas são leais ou não, se vai trair uma outra, tudo isso acaba trazendo mais profundidade para além dos simples zumbis que atacam, né? E ainda não dá pra saber se algum desses chips vão se tornar um casal na história, mesmo que essa história seja muito superficial. Pra gente saber se isso vai acontecer, a gente precisa esperar pra ver, porque a gente sabe que o foco aqui é matar zumbi e não cenas hot, tá? Aliás, é até esquisito pras BLzeiras ver um Lacorne com um bando de casal BL e nenhum deles desenvolver um romance. Mas a gente precisa se acostumar com a proposta de Zomvivor, que é completamente diferente. Bom, e o primeiro episódio já sugere que haverá bastante espaço para flashbacks, porque isso ajuda a construir os personagens em meio ao horror. Vai explorar ali o que motivou cada personagem, e não vai ser simplesmente um monte de monstro te atacando, né? E isso me dá vontade de continuar assistindo justamente para ver como é que eles vão humanizar esses personagens enquanto eles sobrevivem. Esse cenário é ideal para quem gosta de terror com uma camada emocional. Há uma história de pano de fundo que é bastante interessante, que vai trazer um tom mais dramático, que é a mãe da protagonista que tá doente, tá acamada, ninguém sabe o que ela tem, na verdade, que doença ela tem, e acaba que um professor universitário faz uma proposta para essa aluna pedindo autorização para fazer um tratamento experimental nela. E eu acredito que é justamente isso, é daí que acabaram surgindo uns zumbis, né? Mas a gente ainda não tem certeza disso, isso vai ser esclarecido, obviamente, mais pra frente. Bom, então nós temos aqui o Goddess Bless You from Death, que é um horror sobrenatural, investigativo, misterioso, com um toque de romance, né, que já me deixou curiosa aqui pra saber onde vai o vínculo entre os protagonistas e que tipo de entidades sobrenaturais vão aparecer. E temos aqui também o Zomvivor, que é entregar ali muita ação, muita tensão de sobrevivência, um cenário brutal de zumbis e um elenco que pode atrair fãs de BL com uma promessa bem forte de profundidade dos personagens. Bom, se você tá nesse clima aí de terror e de produções tailandesas essa semana, eu acho que vale você conferir essas duas
duas produções. Eu já tô aqui contando os minutos para poder ver os próximos episódios e eu recomendo que vocês façam o mesmo. E eu quero saber aqui de vocês, se vocês gostaram desse vídeo. Não esquece de curtir, não esquece de comentar aí qual dessas duas produções te interessou mais. Ative o sininho para vocês receberem as próximas notificações e, claro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscrever, tá bom? Vou ficando por aqui, um beijinho e tchau, tchau!